abrir aqui um pouquinho para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário ou pergunta com relação ao trecho lido, e aí eu vou para as perguntas que a gente coletou no grupo, tá, gente? Eu queria fazer um comentário. À vontade, Pode fazer? claro. Eu sou essa pessoa maluca, né, que saiu da cidade na pandemia e vim para o interior. E no processo de construção da casa, que a gente construiu uma casa, uma chácara, a gente estava desenhando o projeto, né, com o arquiteto e tudo mais. Eu quis ter um fogão a lenha. E aí eu falei, quero ter serpentina. E aí eu fui criando, assim, eu queria ter feito várias coisas para me dar autonomia. Então, por exemplo, a água do chuveiro. Se me faltar energia, eu tenho a água da serpentina, né? E a questão também da energia solar, também do aquecimento solar, né? Aí o engenheiro, não, mas para que você vai criar sistema redundante, né? Para que você vai criar várias opções, enfim. Eu falei, não, mas eu quero. Aí eu insisti nesse ponto. Falei, não, eu quero ter, porque eu quero ter autonomia. E aí A ele não casa é minha, entendia pô. isso. Ele falou, A casa é minha, pô. ele Eu tem quero que fazer. evoluir, né? Tipo assim, caso serpentina, como assim? Ele ficava, assim, tentando entender, refutando a minha ideia, entende? E eu insisti, eu falei, não, eu quero ter no projeto hidráulico, tem que ter lá a água, o cano que vai sair da serpentina. E eu ainda não fiz ainda, mas tá ali para poder instalar ainda, sabe? E É, veio a calhar essa aula. o pensamento, né, de criar autonomia, ele precisa de redundância. A autonomia e a resiliência, elas necessariamente passam pela redundância, né? Aqui no Rio Grande do Sul, você vê como é que as coisas são, né? Uma amiga minha fez uma casa, uma arquiteta supostamente estudada, entendida nas questões ecológicas, né? E aí ela comprou um aquecimento solar de água, caro, sim, para uma família grande, né? Uma casa relativamente grande também. Quando que você mais precisa do aquecimento solar de água no Rio Grande do Sul? No inverno, correto? Quando que você tem menos sol no Rio Grande do Sul? No inverno, correto? No mesmo projeto de casa tinha um fogão a lenha e não foi feita uma serpentina. É o básico, né, gente? Agora veja que interessante. Na última casa que meu avô fez, ele fez uma cozinha industrial e ele colocou ali um fogão de lenha de alta eficiência, né, de queima. Então, assim, ele funciona muito bem com relativamente pouca lenha. Mas para minha avó, que criou 7 filhos, tendo que ligar o fogão, tendo que acender a lenha, acender o fogão a lenha para cozinhar durante anos, décadas da vida dela, é, é difícil para mim aqui essas leituras às vezes, porque assim, é até violento. Ela mandou quebrar na picareta. Eu não vou cozinhar mais no fogão a lenha. Tem fogão a gás. Eu não vou mais fazer geleia, beneficiar a fruta num fogão a lenha. Tem fogão a gás. Ela mandou quebrar na picareta. Só que a tensão entre a comodidade e a autonomia é porque ele, como provedor, ele, como chefe de família, ele, como pessoa que acreditou na sociedade e que era possível, é porque eu li um trecho aqui, né? E aí vocês não têm a visão geral da situação. Mas ele foi cassado em 64. Ele foi mais votado do que o prefeito. Ele criou a primeira escola cooperativa do município dele, porque os filhos estavam sendo perseguidos na escola católica. Ele ia lá e resolvia tudo na microescala, na mão. Só que ele virou um político local, ele era um cara. Ele ganhou força política na região. E a ditadura veio e acabou com ele. Então, o acordo de que você vota e resolve, o acordo de que você se envolve e resolve, foi quebrado com ele. E ele precisou processar alimento, plantar alimento, beneficiar alimento, criar excedente alimentar numa situação praticamente sem investimento nenhum, né? Só que, curiosamente, ele viveu sempre muitos anos à frente do tempo dele, porque hoje os grandes, né, a pessoal da permacultura e tal, prega isso. Ele estava vivendo isso, mas na frente do tempo e num país que, imagina um cara há, sei lá quantos anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás,
não, 40 anos atrás, falar que não queria dar ração para a pecuária leiteira, é um alienígena, é um ET, né? Aí o outro lado da minha avó, como que você fala para uma pessoa que criou 7 filhos, sem, né, sem condição financeira e fazendo tudo sozinha, que ela tem que zelar pela autonomia dela? Ela queria saber, ela queria a melhor geladeira, o melhor fogão, o melhor chuveiro elétrico, o melhor freezer, o melhor carro, o melhor que o dinheiro pudesse comprar, ela queria. Porque foram 50 anos criando um filho atrás do outro, 7 filhos. Só que a reflexão que fica de toda essa história é o seguinte: as pessoas super ricas no mundo hoje, os bilionários, as corporações, eles têm um plano para a nossa vida, e é um plano que está planejado para os próximos 50, 100 anos. Os planejamentos de longo prazo das grandes corporações é de 30 anos para cima. E a pessoa que vive com dificuldade, ela está planejando o mês que vem, no máximo. Ela está vendendo o almoço para comer a janta. E nessa situação, a gente fica incapacitado mesmo de buscar autonomia. Só que é o paradoxo do nosso tempo. As pessoas que menos podem buscar autonomia porque já estão fragilizadas são as que mais precisam porque elas já estão abandonadas. O governo já não dá conta delas, elas já vivem de forma vulnerável. Então, esse é o paradoxo do nosso tempo. Nós temos aquela máxima da esquerda que diz que não existe solução individual para problema sistêmico, mas isso é usado muitas vezes e as pessoas ficam paralisadas. E quando, na verdade, os problemas sistêmicos e o protagonismo coletivo das soluções só vem quando alguém começa alguma coisa. Então, a gente precisa divulgar o máximo possível as tecnologias que trazem autonomia, tecnologias ecológicas apropriadas, né, a pequena escala, aquecimento solar de água, fogão foguete, fogão a lenha ecológico, aquecimento da casa sem precisar gastar energia elétrica, resfriamento da casa sem precisar de ar-condicionado. Porque, no final das contas, todas essas coisas se somam para uma viabilidade financeira e, para o caso de um colapso ainda mais severo da economia, essas coisas se somam para você ter resiliência. Se você esperar um colapso mais acirrado chegar para se preparar, você já está atrasado. Você vai ter que se preparar junto com todo mundo no meio da maluquice, né? E sem contar que sistemas naturais precisam de tempo para amadurecer. Não tem tecnologia que faça um abacate dar fruta antes do tempo. Então, você quer se preparar no campo, você precisa de tempo. O solo precisa de tempo. Uma horta não fica boa no primeiro ano, não, gente. O solo tem um tempo de maturidade. Então, a gente precisa de começar a fazer isso com a maior urgência do mundo. Inclusive porque nós seremos a redundância de outras pessoas. Né? No movimento agora dos os preparacionistas, como é que fala em português? Em inglês são os preppers, né? Os caras da aptidão contra o colapso. Aí é sempre aquela coisa de câmera de filme, revólver, espingarda, cerca elétrica, sistema de espionagem, armadilhas e não vou deixar ninguém roubar a comida que eu estou aqui guardando para minha família e tal. É o sobrevivencialismo, isso mesmo, Tainara, obrigado. Os sobrevivencialistas. Eu não sou contra ter arma no campo, não, tá, gente? Não é sobre isso que eu estou falando, não. Eu sou, inclusive, sou a favor de ter arma no campo. É, inclusive, um direito constitucional. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é que a gente precisa construir mesa mais comprida. A gente precisa construir abundância, sabe? Horta, pomar, sistema florestal, bicho. Precisa muito. Tudo que é tipo de bicho precisa ter porco, galinha, pato, peru, galinha da Angola, ovelha, vaca, cavalo. Por quê? É redundância. Eu fiz uma visita aqui a um produtor aqui da região essa semana, né? Eu fui lá comprar uns ovinos. E aí ele estava dizendo para mim assim, cara, eu tenho um cavalo aqui que puxava para mim as toras de madeira que eu cortava e tal, as coisas eu puxava tudo no cavalo. É um senhor já está com 70 e poucos anos aí, muito bacana, um cara muito forte, muito inteligente e tal. Ele falou, para mim nunca fez sentido eu comprar um trator de 50, 60 mil, deixar ele parado a maior parte do ano e usar ele de vez em quando. Eu treinei meu cavalo, eu fazia tudo no cavalo. Só que o cavalo dele cruzou com a égua e hoje ele já tem um filho desse cavalo. Agora eu quero ver se ele lá na concessionária pegar o filho do trator. Não, não tem? Você vai ter que comprar outro quando quebrar.
O cavalo não. Você treina ele, aí você cruza ele, o filho dele vai ser bom também, você treina o filho também, os netos andam no final de semana, você brinca com aquilo ali, entendeu? Então, a gente precisa criar essa redundância do sistema de produção, do nosso viver, tudo isso, né? Desculpa, Pedro, eu tomei um tempo maior aqui, mas pode falar, fica à vontade. Me veio uma imagem aqui, quando a gente vê aquela matéria falando assim, reabilitação da última ararinha azul já extinta em ambiente natural, e nós somos essa ararinha azul, né, que está tentando ser reabilitada no ambiente natural, e você faz parte da equipe de reabilitação, né? Porque parece que a gente está querendo ir para o campo, na verdade é voltar para o campo como raízes ancestrais, né? É, E meu pai tinha um mau hábito antigamente de ter aves na gaiola. Algo que a gente trabalhou e já caminhou, já superamos essa etapa. Mas a sujeira com a sabiá faz na gaiola, e será se não é parecido com a sujeira que a gente faz nas cidades? E será se na natureza ela faz sujeira? Na natureza ela só faz belezas, na natureza ela só faz entropia, na natureza ela só faz benefício. Mas na gaiola era uma sujeira, ou seja, fora da posição do campo, o respectivo ser, atleta, ator, gera alguns prejuízos, mas na posição do campo certinha é algo que vibra tanto a gente que até às vezes quando você vê uma pessoa com talento muito forte, só vai ser feliz com aquele talento especial, porque você desconhece as próprias ferramentas, né? Quando você vê alguém desempenhando alguma coisa, você assusta tanto, fala, nossa, eu quero fazer isso. Não, na verdade, você quer usar as suas ferramentas, só não sabe qual é. E é interessante observar que um homem no campo, ele se sente atuante. Por quê? Dá um problema de cerca, ele vai lá arruma a cerca. Tem um carro agarrado na estrada, vai lá ajuda. Tem uma tarefa ali, faz um mutirão. Ou seja, tudo ele tem o poder de se posicionar. Já um homem sentado no sofá, além de ser um telespectador, cai no colo dele um mundo de problemas globais e fala para ele, ó, você não pode fazer nada. Você não é nada nesse baralho. Então, assim, é uma baita castração no sentido de é, afundar a cara do sujeito lá no chão, né? E falar assim, é. você não é nada, e você assim, não pode apitar, não vai no máximo ficar agoniando aí nos grupos de WhatsApp da família. Nas últimas semanas, nos últimos meses, né, eu fiz uma série inteira de podcast, fiz 3 temporadas já falando da jornada do jardineiro. A jornada do jardineiro é baseada exatamente nisso, a gente atuar onde a mão alcança. E tem que tomar só um cuidado, né? A gente tem que desligar a televisão, tirar a agência, o foco de tudo que é globalizado, de tudo que é macro escala e botar no micro. No micro você consegue ajudar. Até o cara que está no sofá, se ele desligar a televisão e fizer uma horta que seja no batente da janela, ele começou a fazer alguma coisa. Mas o primeiro passo é desconectar dessa narrativa do projeto de humanidade globalizado, né? Uma vez eu apertei o Ailton Krenak numa conversa com ele, eu fui apertando ele para tentar. Eu queria falar sobre a relocalização das pessoas como um paralelo aos povos indígenas, né? E aí ele não comprou uma ideia e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, eu não quero nada com esse projeto de humanidade. Que humanidade é essa? Eu não tenho nada a ver com essa humanidade aí. Eu sou eu, meu povo aqui, ó, aqui, na minha região. Então a gente precisa voltar para o local, né? Só um comentário, assim, né? Com tudo que você falou, que a gente tem toda essa agência no campo, a gente desenvolve um generalismo, né? A gente precisa desenvolver habilidades generalistas para ver no campo. Mas uma dessas habilidades que está sendo muito pouco falada é a habilidade de empreender, de fazer contabilidade bem feita e de saber se viabilizar, ganhar bem para ver no campo. Porque esse generalismo, quando ele vem junto com a falta de organização, com a falta de dinheiro, rapaz, ele passa a ser um sofrimento. O cara se sente escravo, porque ele faz tudo todo dia e vai dormir achando que fez pouco e no outro dia tem que fazer tudo de novo. Então, você tem razão no que você está falando, estou concordando com você, eu só estou fazendo uma ressalva, né? De que a gente tem que, junto com esse generalismo, com esse saber consertar uma cerca, saber reparar uma casa, saber trabalhar com madeira, saber plantar, saber trabalhar com animais, junto com tudo isso, a gente precisa saber ganhar dinheiro. Porque senão, meu amigo, você faz, e no final morre de estafa. Eu agradeço, Pedro, eu que agradeço. O Mujica fala disso muito bem também, né? A gente troca o tempo de vida para comprar as coisas que não precisa. O Carlos colocou aqui pra gente também nesse sentido, né? Que o Pedro estava colocando ali e tal. O Carlos colocou aqui pra gente aqui, ó. Vi uma frase em um livro essa semana que vai fazer parte do meu propósito.
A aventura essencial de nossa época é abandonar a sociedade de crescimento industrial em prol de uma civilização capaz de dar sustento à vida. É isso, né? A gente precisa ser capaz de melhorar os lugares onde a gente vive e se viabiliza. Eu venho falando isso constantemente, né? A gente precisa saber viver bem, ganhar bem, mas melhorando o lugar onde a gente vive. E esse ganhar bem, ele é relativo, no seguinte sentido. A gente precisa ganhar o suficiente para ter as coisas quitadas, para viver bem, para morar com conforto. Mas a gente precisa praticar coisas que estão sendo esquecidas. A gente precisa praticar o caderninho ao invés do dinheiro. Não, tá aqui, tá anotado, depois você me paga. A gente precisa praticar a dádiva. Ó, eu matei um cordeiro aqui hoje, vem aqui pegar uma banda para você. Ah, mas eu não vou, não tem problema não, depois você me dá alguma coisa. Olha, eu tô com muita bergamota aqui em casa, pega aqui um pouco para você. Ó, deu muita fruta aqui, minha mulher fez uma geleia, né? Leva um pouco. Os negócios que hoje se viabilizam na economia convencional vão precisar ser escalonáveis e flexíveis para funcionar no escambo e na economia da dádiva também. Nós precisamos criar backups econômicos, de atividade econômica, que não seja pelo viés do dinheiro centralizado. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar a escrita do livro e essa comunidade que está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar e se você chegar depois você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço.